Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! O Scrum é simples. Há quem ache o Scrum simples, há quem acredite que o Scrum não é simples, e quem tem razão nessa polêmica? Bom, sou André Bueno, Enterprise Coach e CEO aqui da Agility, e para responder essa questão, vamos primeiro entender da essência do framework Scrum, para depois entender o que é simples ou não é simples. Poderemos reduzir o Scrum em 4 grandes etapas centrais para a construção de um modelo de gestão ágil com sucesso usando o framework Scrum. Primeiro, levantar demandas e requisitos ou a construção do backlog, operacionalizar e produzir as demandas de maior geração de valor e avaliar o valor gerado versus o esperado. E aí então voltar ao início do fluxo com novas propostas de melhorias. Veja, ele propõe um fluxo contínuo de melhoria. Para quem já atua com gestão ou administração de empresas, pode perceber uma semelhança deste fluxo com o PDCA. Mas isso seria simplificar o conceito? Ou seria torná-lo simplório? Será que todos os envolvidos na gestão ágil hoje compreendem essa diferença? Então vamos ver os conceitos literais e depois os comportamentais ou até mesmo filosóficos dessa diferença. Se você olhar no dicionário, vamos encontrar algo assim, que simples, na verdade, é o que não é complicado. Seja em aparência ou personalidade, feito de poucas partes, sem ocultar nada. E já o simplório é uma característica daquele que é crédulo, que possui excesso de credulidade, que é tolo, ingênuo, ignorante. Dessa forma, resumindo por definição, podemos ter que o simples pode ser característico por revelar as partes que podem estar escondidas atrás de uma certa complexidade. Agora, já o simplório, podemos compreender que temos pela ignorância da complexidade inerente de uma situação, ou ainda apenas ter uma crença sobre uma determinada situação sem ter consciência da sua própria complexidade. No entanto, para Eugene Mussac, especialista em educação corporativa, há uma implicação comportamental na diferença entre simples e simplório. Para Mussac, pessoas simples procuram resolver a complexidade dos problemas que vão surgindo. Já os simplórios a evitam, quase que como o diabo foge da cruz. Para Mussac, existem pessoas com grande capacidade intelectual, com vidas até sofisticadas, que podem até e conseguem mesmo apreciar leituras profundas, pessoas que são capazes de realizarem trabalhos complexos verdadeiramente, e ainda assim serem pessoas simples, desenroladas. E Eugênio ainda continua a explicar a diferença entre esses dois termos, acreditando que há pessoas com pouca profundidade, ou seja, pessoas que realizam trabalhos muito massificados, com poucas ambições, tanto em questões de realizações de vida pessoal ou profissional. Essas seriam pessoas que apreciam rotinas e evitam os sustos ou riscos de uma vida mais rica. Essas seriam pessoas simplórias em seu conceito, mas que assim mesmo conseguem ser extremamente complicadas. Para elas, tudo é difícil, quase impossível. E por isso não se aprofundam nas complexidades inerentes de determinadas situações. Nas palavras de Eugênio, ser simples não significa evitar o complexo, abrir mão da sofisticação, negar a profundidade ou contentar-se com o trivial. Ser simples significa olhar com os olhos plácidos a esfinge da complexidade e decifrá-la muito antes de ocorrer o risco de ser por ele devorado. E o que isso significa? Significa que simplificar nada mais é do que um processo de facilitação ao que se interessa ou ao que se necessita fazer ou conquistar. Um exemplo prático que Mussac traz é sobre um documentário do próprio Picasso. Esse documentário retrata uma cena em que Picasso está desenhando uma pomba, aquela que seria adotada como um símbolo da paz pelo Congresso da Paz em Paris. Nesta cena, o artista faz a pomba com extrema facilidade e leveza. Mas o que pouca gente sabe é que essa habilidade e genialidade de Picasso foi desenvolvida a partir de longas horas de estudo e dedicação. O artista se aprofundou na anatomia humana, revelou Cézanne, construiu faces no cubismo. Em outras palavras, foi necessário tempo e experiência até que ele tenha chegado à simplicidade da sua arte. E o que isso tem a ver com a relação com o Scrum? Olha, um olhar superficial do framework vai te revelar muitos artefatos, processos e ferramentas simples. E não sou eu que digo isso. Pode procurar na internet. Você vai encontrar muita gente dizendo que o Scrum é simples. A verdade é que o Scrum descreve maneiras e processos simples de se fazer a gestão ágil.
Vou até além, em alguns pontos e artefatos são até aplicados conceitos óbvios para algumas pessoas. Mas executar essa simplicidade é como a simplicidade da execução da arte de Picasso. É necessário compreender que há muitas mais questões comportamentais do que processuais na sua implementação. Pergunte a qualquer um que já fez uma implementação ágil: como foi aplicar o método? E muitos irão te responder algo como: eu apresentei o framework ou o processo, mas houve uma grande resistência. Ou ainda, ninguém entendeu como isso ajuda, e por isso ninguém comprou a ideia, logo de início. Mais ainda, eu tive que empurrar goela abaixo, senão ninguém fazia. Ora, gente, como esperar colaboração mútua das equipes se os processos são entubados nos colaboradores? Percebem que essas questões respingam em questões comportamentais? Que vão além de se ensinar como aplicar uma reunião de planejamento? Ou que vai além de criar um post-it com o nome da demanda em um quadro colorido? Que necessita de entender a complexidade das relações humanas para isso? E de como essas podem ou não podem estar relacionadas com a vontade da sua empresa ou dos seus times em agilizar os seus trabalhos e processos? Que envolver gerar mudanças de hábitos e rotinas podem gerar mudanças culturais? E mudanças que nem todos estão preparados para encarar? Quando falamos em mudar o modo que fazemos de determinada coisa, estamos falando de criar comportamentos e novas habilidades neste processo. E por isso não basta saber aplicar o processo ágil. É preciso entender as motivações humanas que vão te levar a isso. Compreender os propósitos de cada colaborador e de cada liderança presente. Possuir soft skills para negociar, articular, ponderar, remodelar relações, comunicar sem ferir a sensibilidade alheia e várias outras habilidades interpessoais. Além de construir um domínio de sua própria inteligência emocional para poder lidar com os conflitos emocionais dos outros que estarão envolvidos nesse processo de transformação. Sim, ou você acha mesmo que em times multifuncionais ou multigerenciáveis nascem prontos? Vou até ali o meu fornecedor Bodyshop e tchan, time ágil instalado com sucesso? Durante a aplicação do método ágil, é preciso compreender as relações entre as diferentes áreas afetas pelos produtos e projetos em desenvolvimento. É necessário entender a relação dos objetivos com os propósitos estratégicos do produto e da sua empresa. Ah, nossa, André, é muita coisa. Mas você não acabou de dizer que era simples? Eu não posso começar simplificando? Sim, pode e deve. Qualquer modelo ágil, com ou sem Scrum, é simples, mas entendam, não é simplório. O processo de implementação e modelagem da gestão é simples, bem simples na verdade. Mas durante essa simplicidade, as dobras da complexidade podem surgir. E é aí que a simplicidade do conceito se revela. É nessa complexidade que a simplicidade atua, eliminando suas dobras, até a compreensão do problema original. É disto que se trata o Framework Scrum. Uma proposta simples para lidar com problemas complexos. Lembra dos conceitos de simples e simplório que acabei de falar? Sim, o Scrum é simples, mas está longe de ser simplório. Se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar aqui um link para a participação de uma Masterclass exclusiva sobre gestão ágil com o Scrum. Lá nós vamos falar do que se trata o modelo, quais os papéis presentes nesse modelo e como está o mercado do Scrum hoje em dia. Então te vejo lá e um grande abraço!